Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É mais uma vez com grande alegria que nos reunimos para esse encontro virtual ainda, mas onde podemos compartilhar reflexões sobre ensinamentos do Evangelho e da doutrina espírita. Iniciaremos, como sempre, com uma frase do nosso querido Chico Xavier. A que temos reservada para nós nessa noite é a seguinte: cada criatura constrói na própria mente e no próprio coração o paraíso que a erguerá ao nível sublime da perfeita alegria, ou o inferno em que a rebaixará aos mais escuros antros de sofrimento. A leitura inicial é da obra Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier, que é a lição de número 129, A Origem das Tentações. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Os comentários de Emmanuel são os seguintes: geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo-poderoso e alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. Seria, porventura, o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos iniquam a lei por ele criada? As referências do apóstolo estão profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela própria concupiscência. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e concupiscência. O primeiro exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitivista. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. A observação de Tiago é roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda-te de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. Vamos então agora, já puxados para nossa reflexão e sintonia com essa harmonia fraternal que nos acolhe, para que juntos venhamos a rogar o auxílio destes mesmos companheiros, para que ao longo do estudo de hoje possamos perceber nas situações colocadas e nos conceitos apresentados a aplicação deles em nós mesmos, na nossa realidade íntima, para que possamos avançar na nossa evolução e na qualidade de nossas relações. Que assim seja, graças a Deus. Bem, meus queridos, o tema do nosso breve estudo de hoje é a origem das tentações.
Quando a gente escuta falar sobre tentação, nos remetemos quase que instantaneamente a um trecho da prece dominical que nos foi oferecida pelo próprio Jesus. É aquela parte em que a gente roga ao Pai que nos livre do mal e que não nos deixe cair em tentação. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28 das preces, logo a primeira, que é apresentada para nós, estudada para nós, é justamente a prece dominical. E o item 6 fala exatamente dessa parte do não nos deixeis entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. O que está dito lá para nós? Está assim: dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra para expiar nossas faltas e melhorarmos. Em nós mesmos está a causa primária do mal. E os maus espíritos mais não fazem do que aproveitar os nossos pendores viciosos, em que nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra seres perfeitos. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto é o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos, a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só aparece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, o mal, também temos para praticar o bem, porque pedimos ao Pai a assistência dele e dos espíritos bons, a fim de que resistemos à tentação. Ainda no capítulo das preces, há um pouco mais à frente, outra prece bastante interessante, que é de ação de graças pela vitória alcançada sobre uma tentação. É o item 22, que é para aquele que resistiu a uma tentação, deve-o à assistência dos bons espíritos cuja voz atendeu. Cumpre-lhe agradecê-lo a Deus e ao seu anjo da guarda. E logo depois vem a sugestão de prece. Meu Deus, agradeço-te o haveres permitido eu saísse vitorioso da luta que acabo de sustentar contra o mal. Faze com que essa vitória me dê a força de resistir a novas tentações. O que será que essas preces, esse estudo da prece, está sinalizando para nós em relação às tentações, à origem das tentações? Qual o papel, na verdade, que nos cabe e aonde atua e como atua o apoio da misericórdia divina, atuando para que nessa luta íntima contra as tentações possamos resistir a elas. Alguns de vocês, meus irmãos, já passou por situações em que se sentiu oscilando entre fazer ou não fazer alguma coisa que sabia que não era o melhor para você? Alguma dessas situações é recorrente em sua vida? Algo que você tenta não fazer, esforça-se em resistir, mas que acaba às vezes cedendo? Quando isso acontece, o que você costuma dizer? Eu tentei, mas a
tentação foi mais forte do que eu. Eu não pude resistir ao tamanho do poder da atração. É necessidade urgente para todos nós entendermos que a tentação não é um movimento de fora para dentro, que a sua origem não é externa, não é a situação ou o objeto que detém em si o poder da tentação. A origem de todas as tentações, como já foi sinalizado inicialmente para nós, são as nossas próprias más tendências. A maledicência, o ciúme, a cupidez, a ira, todas essas questões, né, na verdade, não vêm de fora. Estão dentro de nós. A preguiça, a gula, a traição, o negativismo, o hábito da mentira, se originam do íntimo do ser espiritual, imortal que somos. É como se eu quisesse culpar pela minha gula a comida que eu gosto tanto. São os comportamentos inadequados que estamos tendo repetidamente há várias encarnações, muitas vezes através de séculos, que marcam em nós essa tendência de dar atenção a determinadas coisas. Por isso aquilo nos chama tanto atenção, nos tenta, nos atrai, nos leva naquela direção. Mas qual é o nosso papel nesse momento em que estamos? É justamente fazer um movimento de resistência a essa continuidade de comportamento e de interesses. A gente pode estar perguntando intimamente, da mesma forma que Kardec perguntou no Livro dos Espíritos, qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nessa vida e resistirmos aos arrastamentos do mal? A resposta que os Espíritos deram a essa questão de Kardec foi de que um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A própria identificação dos momentos em que sentimos vontade de seguir um caminho ou fazer uma escolha, que a nossa própria consciência nos alerta de que não é de acordo com a lei de Deus, é uma importante ferramenta para o autoconhecimento. Se tem alguma coisa que eu sei que não é o melhor para mim, por que eu sinto tanta vontade de fazer aquilo? Ela vai nos sinalizar ao avaliarmos essa questão, refletirmos sobre isso. Se aquilo é um ponto onde o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que na verdade é a essência de tudo que dificulta a nossa caminhada na senda do bem, está se apresentando. E como disse anteriormente, na própria estudo da prece, lá no Evangelho, é aí que a gente precisa concentrar as nossas forças, na busca da nossa melhora. A gente precisa estar certo de que muitas das situações em que somos expostos à tentação também fazem parte das provas que são necessárias para nós. Se a gente estuda, evolui na nossa análise das coisas, da vida sob um novo ponto de vista, acabamos sinalizando para nós mesmos: não, isso eu já sei que eu não devo fazer. E chegará então um momento de aparecer uma situação, uma experiência a ser vivida, que é para que a gente prove, não para os outros, mas para nós mesmos, que sim, já conseguimos colocar em prática aquilo que agora entendemos, conhecemos e sabemos que é o correto. É para colocar em prática o nosso aprendizado, demonstrar as virtudes que já estamos em processo de aquisição.
e a superação desses obstáculos, cada vez que eu consigo vencer essa tentação, aquilo me fortalece. Então, razões que foram quedas nossas em existências anteriores, é natural que venham a surgir novamente na nossa trajetória, para que venhamos a demonstrar que dessa vez não cairemos como caímos anteriormente. Os amigos espirituais nos alertam que poderíamos vencer sempre as nossas más tendências, se tivermos a verdadeira e real vontade. Que muitas vezes o que nos falta é uma vontade verdadeira. Sabe aquela situação de, poxa, eu queria tanto resistir, mas no fundo, intimamente, quando eu não resisto, aquilo me dá um certo prazer, uma certa satisfação ainda. Eu acabo cedendo para sentir aquilo novamente, desfrutar daquilo novamente. Isso precisa ser combatido. Porque o que será que vale mais? Aquela momentânea sensação prazerosa, mas que sabemos que é um equívoco? Ou resistir, mesmo que intimamente aquilo demande de nós um esforço muito grande? Sabemos já, experimentamos isso, que logo após cairmos a alguma tentação, mesmo que sintamos aquela satisfação momentânea, logo depois vem um sentimento de frustração, de pesar, porque aquilo não é, na verdade, o que necessitamos. Nós já estamos numa caminhada na direção muito mais correta do que andamos anteriormente. Mas há, claro, todo um processo de firmarmos o nosso caminhar nessa nova direção. Humberto de Campos aconselha que o único remédio seguro contra as tentações, na verdade, é um mergulho do pensamento e colocar as mãos no trabalho. Porque isso dignifica a nossa vida. Eu vou voltar um pouco mais à frente nessa questão, do remédio contra a tentação. Só trazendo para nós uma situação de exemplo para que reforce para cada um essa percepção de que a tentação não está nas coisas ou nas situações em si, mas em nós mesmos. Um rapaz que trabalhava catando papel e outros materiais na rua, vivendo com muitas dificuldades materiais, certa feita encontrou uma pequena mochila. E ao abrir aquela mochila, ele teve uma grande surpresa. Havia ali um saco plástico contendo uma considerável quantia de dinheiro. Bastante mesmo. O que ele fez? Ele levou aquela mochila até a delegacia mais próxima, para que fizesse uma ocorrência e que eles buscassem ajudá-lo a descobrir quem era o dono que tinha perdido aquela mochila. Qual é o primeiro pensamento que nos vem sobre esse rapaz nessa situação? Caramba, como é que ele conseguiu resistir a ficar com dinheiro? Ou nem pegou um pouquinho do dinheiro que estava lá para ele? Ele que vive com tanta dificuldade. Aí a gente pensa, que vitória contra a tentação. Só que a história continua.
e encontraram o dono da mochila. E aí esse dono fez questão de poder agradecer pessoalmente a quem o havia ajudado. Ao se encontrarem, após agradecer, o dono do dinheiro perguntou ao trabalhador por que ele havia feito aquilo. A resposta, a primeira coisa que eu pensei ao ver o dinheiro foi: meu Deus, coitado de quem perdeu. Ele deve estar sentindo muita falta disso. Eu tenho que devolver o mais rápido que eu puder. Vejam, não passou nem por um instante no pensamento daquele trabalhador a possibilidade de ficar com dinheiro, ou parte do dinheiro. Aquela situação para ele não representou uma tentação. O rapaz tem mérito? Se não foi uma tentação, claro que ele tem mérito. Mas é o mérito de fazer o que era correto moralmente. Tem o mérito de ter pensado no próximo. Não se trata de um caso de resistir à tentação. E para mim? Achar uma grana que não é minha seria uma tentação? E para vocês? E já que a tentação é de cada um, que nos esforcemos também para parar com uma certa tendência que eu pelo menos tenho em algumas situações, de julgar os outros quando eles caem em tentação. Mas como ele pôde fazer isso? Que absurdo! Você sabe por acaso o quanto ele lutou intimamente para não cair? Por acaso nós não tenhamos passado por algumas situações que o esforço demandado de nós, travando uma batalha contra nós mesmos para não cometer determinado erro, foi imenso? Que nós não tenhamos chegado assim próximo, muito bem próximo mesmo de ceder? E sinceramente, qual de nós nunca caiu em tentação? E eu estou falando do passado. Mas o que vem pela frente? Será que não precisaríamos passar ainda por algumas experiências dessas que vão nos tentar gravemente? Será que nos sentimos seguros de nós mesmos o suficiente para afirmar que não cairemos? Nessa questão das tentações, de resistir ou não, nós precisamos tratar os nossos irmãos e irmãs de caminhada com o mesmo grau de indulgência de que certamente todos nós necessitamos sempre. E voltando ao remédio contra as tentações, algumas referências, algumas eu vou trazer aqui da própria obra Religião dos Espíritos, nos ajudam a lembrar qual é essa principal recomendação de remédio contra as tentações. A palavra é trabalho. Há uma mensagem nessa obra chamada Tentação e Remédio, que fala que, da mesma forma que a árvore, que ela se equilibra sobre as próprias raízes, nós guardamos no coração, na tela do presente, o influxo do passado. E que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que nos enovelam os pensamentos.
ele fala também, né, que a gente precisa nos lembrar que a vida é um processo permanente de renovação, que a extensão no cultivo da bondade incessante é um recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Então ele está sinalizando para nós que o trabalho no bem é muito importante, porque, primeiro, como a página inicial da leitura também nos falou, nós atraímos para nós, por sintonia, à medida que vamos dando tendência às nossas dificuldades íntimas e aparecem situações que nos tentam, atraímos e somos influenciados por espíritos que se comprazem daquelas mesmas coisas. E o trabalho no bem, por ser no bem, e o trabalho de atuação da bondade e da caridade, tem o efeito contrário, tem o efeito de afastar esses espíritos. Então funciona como uma espécie, como mesmo fala essa parte da obra, como um antídoto adequado. E sinaliza também para nós, né, para que a gente recorde que todos somos tentados segundo a espécie de nossas imperfeições. Por isso que a mesma situação, que para mim vem a apresentar-se como uma grande tentação, o outro passa e nem percebe. Para ele aquilo não lhe toca intimamente. Por quê? Porque ele não tem aquele grau de imperfeição naquela situação específica que eu tenho. Será que a minha imperfeição me direciona para a vontade de ter um poder? E aí as situações que me apresentam essas facilidades de obter esse poder são as que me atraem? Mas para o outro não. Para o outro pode ser a fama, para o outro a luxúria, para o outro a riqueza. E aí são apresentadas situações que nos parecem como facilidades, caminhos mais fáceis para alcançar aquilo. Mas que, na verdade, quando paramos para avaliar, seguir aquele caminho nos levará a um lugar melhor, mas sim a nos complicarmos, nos endividarmos moralmente. E nessa mesma obra, uma outra parte chamada Diante das Tentações, ele sinaliza para que a gente, né, hora a hora, busque aprender, nos esclarecer através da referência do Cristo. Então está citando, na verdade, o Evangelho como uma ferramenta importante, porque todos nós, nenhum lidador vinculado à Terra, se encontra integralmente livre das tendências inferiores. E a aproximação do Evangelho, a busca do esclarecimento através do Evangelho e da prática do Evangelho, acaba nos fortalecendo, porque é uma batalha, e não é uma batalha fácil, a batalha íntima contra as nossas más tendências. Então, quando as situações que aparecerem nos atraindo para esse nosso próprio lado, ainda obscuro, inadequado perante a lei de Deus, recorrer ao Evangelho, lembrar naquela hora do ensinamento, do esclarecimento, daquela passagem da vida de Jesus, será uma excelente ferramenta, ponto de apoio, para que nos mantenhamos firmes, não aceitando um convite, muitas vezes para nós, bastante interessante, de seguir um caminho que sabemos que não é o melhor para nós. Tem uma série de outras referências sobre as tentações, né? No próprio livro Paulo e Estevão, há uma pequena frase que eu vou trazer solta para vocês dessa obra magnífica, que fala que o serviço do bem
é a muralha defensiva das tentações. No livro Luz Acima, o único remédio seguro contra as tentações é o mergulho do pensamento e das mãos no trabalho que nos dignifica a vida. Tem uma pequena trovinha de Casimiro Cunha que fala que para anular tentações, com um ânimo sempre ativo, o trabalho infatigável é o melhor preservativo. No Livro dos Espíritos, a questão 744, Kardec pergunta para certos homens: o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes? Essa pergunta é muito importante para nós, porque muitas vezes, conversando com companheiros, a sinalização de ter tido determinado comportamento é pautada, na verdade, a sua argumentação na influência do meio. Eu não queria, mas o convite do meio, do ambiente, era irresistível. Ninguém nega a influência do meio, seja em aspectos da própria vida social, da lei de sociedade e do maior estímulo de convites externos para determinada situação nossa, da nossa escolha. Mas muitas vezes entendamos que nos localizarmos numa encarnação, num ambiente que talvez nos favorecesse a escolha para o caminho equivocado, é justamente uma situação que nós mesmos pedimos para passar por ela, para provar que a nossa escolha seria outra, para justamente ter o mérito de resistir a essa tentação. Então essa reflexão ela é importante, porque estaríamos falando de alguém que está no meio, que aponta uma tendência para um determinado caminho, mas de alguém que já tem a consciência íntima de que aquele não é o melhor caminho a seguir. De novo, é uma situação fácil? Claro que não. Sempre será uma batalha íntima muito árdua. Mas na argumentação por ceder a determinada tentação, não poderemos nunca querer isentar-nos do uso do próprio livre-arbítrio. Numa questão 712, mais à frente, no Livro dos Espíritos, a pergunta é: com que fim Deus põe atrativos no gozo dos bens materiais? Poxa, mas aquilo ali, né, aquela situação, poxa, vai me dar prazer, vai me dar satisfação. A resposta dos Espíritos é para instigar o homem ao cumprimento da sua missão. Então isso traz para nós a atração das questões do gozo do bem material, para que a gente faça um movimento dentro aqui da encarnação ao lidar com a vida material. Mas também sinaliza que é para experimentá-lo por meio da tentação. E aí a 712A é a seguinte: qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então veja, está sendo sinalizado para os espíritos, através de uma tentação, a oportunidade de um processo educativo, de desenvolver a razão para que a gente se preserve dos excessos. E tem uma muito interessante que abre o nosso horizonte no Livro dos Espíritos, que é a 917. 917A. Assim, a morte não nos livra da tentação? Não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre os outros espíritos do que sobre os homens, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais. Essa resposta está, então, nos sinalizando que, sobre o aspecto da influência dos espíritos desencarnados sobre os encarnados, quando a gente desencarna, essa influência direta ela é menor. Mas isso não quer dizer que nós
por desencarnarmos, nos livraremos das tentações. Por quê? Aí eu vou num ponto que a gente escuta também muito. A carne é fraca. A carne é o corpo. Quando eu desencarno, eu deixo o corpo aqui. Então eu deveria estar livre das tentações? Não, porque a tentação não está no corpo. A tentação é do espírito, é das nossas más tendências, das nossas faltas de virtudes, das nossas mazelas. Então ela continuará em nós. Você acha que um espírito, e já cansamos de ver relatos disso, vamos dar um exemplo só de um vício material. Era um espírito que gostava de beber. Se entregava à questão do vício pelo alcoolismo, que sabemos que se configura em certo momento uma doença, mas estamos falando da questão da tendência do espírito. E que ele se comprazia naquilo. Ele desencarnou, deixou o corpo físico aqui. Ele vai deixar de procurar a bebida? Não. Se a sua visão, o seu propósito estiver equivocado e focado naquilo, não. Então a tentação da bebida vai continuar existindo, mesmo ele não tendo mais o seu corpo físico. Tem um caso na Revista Espírita de maio de 1859, numa parte bastante interessante que eu recomendo a vocês, chamada Cenas da Vida Privada Espírita. E aí a conversa com um espírito desencarnado, que perguntando como é que ele se envolvia nessas situações, acompanhando a vida entre os encarnados, né? E ele conta um caso bastante interessante, esse espírito desencarnado, de que ele estava passando perto de uma loja fechada e ele percebeu que lá dentro da loja estava acontecendo uma coisa meio estranha. E aí ele viu um rapaz encarnado dentro daquela loja, muito agitado, indo e vindo. Aí ele andava perto da direção do caixa da loja, depois voltava. Mas o que ele estranhou bastante foi que tinham 2 espíritos desencarnados do lado daquele rapaz, dentro da loja. E aí ele começou a prestar atenção no que os desencarnados falavam com ele. Um dizia assim, vamos covarde, a gaveta está cheia, não tem ninguém aqui, a gente vai poder se divertir à vontade. E o outro espírito, que era o semblante de uma mulher, muito calma, com uma bondade no olhar, dizia para ele, vai embora, não te deixes tentar. E lhe soprava umas palavras de alerta, prisão, desonra. E aí o rapaz hesitava na loja, pelos seus pensamentos íntimos. Ele não ouvia os espíritos desencarnados. Para ele, aquilo se passava absolutamente intimamente num conflito que era só dele. E aí esse espírito que estava do lado de fora apreciando, se apresenta ali naquela situação. E aí o espírito que estava sinalizando para ele roubar a loja, diz para ele não se meter nisso não. E aí ele disse que queria impedir o rapaz de cometer uma má ação, que depois ia ser condenado e tal. E aí o espírito bom se aproximou dele, para surpresa desse companheiro que entrou na loja para ajudar, dizendo, é preciso que ele sofra a tentação. É uma prova. E se ele sucumbir, será por culpa sua. A história naturalmente avança e eu não vou contar de propósito para vocês se ele consegue evitar o roubo ou não. Porque isso vai fazer com que vocês busquem ler a história. Mas o que é importante sinalizar aqui é uma situação em que, vejam, era uma prova, era uma tentação, mas era uma prova. E mesmo com esses 2 espíritos ali, um buscando fazer a tendência para um lado e o outro buscando incentivar a tendência para o outro, a escolha era dele, é o uso do livre-arbítrio. E ela sinaliza, se ele sucumbir, é culpa dele. Porque ele vai ter essa escolha. E o rapaz fica realmente tentado em fazer o roubo da loja, de levar aquele dinheiro do caixa. Nessa mesma revista espírita, do ano de 1859, mas na de maio, tem uma história de algumas perguntas que são feitas a São Luís
sobre o caso do pai Crepin. Ele era um espírito avarento, né? E aí foi feita a seguinte pergunta para... Quanto encarnado, ele era muito avarento. E aí foi feita uma pergunta para São Luís, né? Dessas perguntas, uma delas foi assim. Quem está fazendo a pergunta para São Luís faz dessa forma a pergunta. Nas provas que deve sofrer para alcançar a perfeição, deve o espírito passar por todos os gêneros de tentação. E aí quem está fazendo a pergunta ficou, mas essa situação do pai Crepin, essa ocasião da avareza, chegou por intermédio das riquezas que estavam à sua disposição e que ele sucumbiu? A resposta de São Luís é um alerta bastante importante para nós. Ele fala que no caso do pai Crepin, realmente a questão da avareza foi uma tentação de uma experiência que ele precisava passar através da riqueza. Mas o que eu queria realçar aqui na resposta de São Luís é que ele fala que saibeis que há muitos casos que desde o começo tomam um caminho que os livra de muitas provas. Por que isso é extremamente importante? Porque não cabe para nós falar, mas eu passei por essa situação porque tinha que passar por isso, eu tenho que passar por todo e qualquer tipo de tentação, eu preciso passar por toda e qualquer espécie de prova. Não. Se à medida que eu for fazendo as minhas escolhas, adquirindo as minhas virtudes, eu não apresentar uma determinada má tendência, ou já tiver superado na minha trajetória, resistir àquilo, aquilo não vem para mim como algo que venha me dar uma tentação, aquela situação não se apresenta mais para mim. Então, à medida que eu vou avançando espiritualmente, as situações que poderiam ser tentações para mim vão gradativamente diminuindo. Eu já conquistei aquele ponto da minha virtude. Aquilo não me atrai mais. E aí eu caio num ponto que talvez vocês possam estar refletindo, mas que também já perguntaram para mim. Peraí, Vaí, se a tentação surge, na verdade, dentro de mim, e a origem dela é alguma má tendência minha, e as tentações do Cristo? Aquela parte lá no deserto, a tentação do Cristo no deserto. Como é que fica essa história? Na obra O Evangelho Redivivo, no volume 2, é uma obra editada pela FEB, o tema número 9, tratado nesse livro, explica bem para nós, né, como é que é essa questão que está lá no texto bíblico. Jesus passou naturalmente por provações, foi testado inúmeras vezes. Mas ele não passou por tentações no sentido que a gente coloca como tentação. Já que seu estado de evolução o colocava acima de toda e qualquer situação dessas que a gente está colocando e que a gente enxerga como tentação para nós, certamente não o tentavam. É que o termo tentação, que está lá utilizado nos textos bíblicos em vários pontos, ele era mais amplo no seu aspecto do que o restrito que aparece para nós na concepção moderna nossa. Significava também colocar alguém à prova, fazer um teste com alguém. E era utilizado até no aspecto positivo, quando a situação era para alguém poder mostrar o seu valor positivo. A intenção maliciosa podia estar até em quem criava a situação. Como, por exemplo, quantas vezes no texto do Evangelho a gente tem uma leitura onde fala assim, os fariseus para o tentarem. Mas isso não significava que aquela situação criada pelos fariseus para testar Jesus levava ele a sentir-se tentado. Puxa, eu faço isso ou faço aquilo? Que Jesus ficava oscilando entre o bem e o mal. Que Jesus passava por uma luta íntima para fazer o certo ou o errado. Só para exemplo dessas situações onde buscaram
tentar Jesus, a própria questão do atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Quando perguntaram a Jesus o que fazer com a mulher adúltera, já que a lei de Moisés mandava apedrejá-la. Está lá no Evangelho. Para tentar Jesus. Vocês acham que em algum momento Jesus ficou na tendência de dizer que era para apedrejar nele? Não há chance disso ter acontecido. E aí eu queria trazer uma leitura final do nosso estudo. Uma outra página de Emmanuel, que está agora na obra Pão Nosso, que é a lição 101. Resiste à tentação. E é num versículo de Tiago, outro versículo de Tiago, que diz: bem-aventurado o homem que sofre a tentação. Emmanuel nos fala: enquanto o nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores. Mormente na esfera carnal, toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que nos deparam, em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra. Antepondo-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem, vigoram os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado para vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização espiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demoramos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre a tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distantes da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes às sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. A minha conclusão, para deixar compartilhada com vocês do estudo de hoje, é uma recomendação de Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Que façamos o nosso esforço até antecipadamente para que a gente se fortaleça, para não entrar em tentação. E não aquele de que, ao final da batalha, junto à tentação, consiga vencê-la. Mas um esforço de já tentar sequer iniciar essa batalha. E essa realmente é uma tarefa árdua, mas que cabe a cada um de nós fazer por si mesmo, conscientes de que não estamos sós nessa questão, como em todas as outras das nossas dificuldades, pois a bondade e a misericórdia do Pai se faz presente em todos os momentos de nossa vida. E possamos então agradecer a Ele, a Jesus e a todos os irmãos e espíritos valorosos que nos sustentam
nessa nossa caminhada. Agradecemos também pela oportunidade que nos foi concedida desse estudo e que ele possa ser, para além desse momento, proveitoso para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez agradeço imensamente a atenção e a participação de vocês nesse estudo. E até nosso próximo encontro. Grande abraço.